Olá! No vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito da lei da atração, da fé e como você pode vibrar para que as coisas positivas aconteçam na sua vida. Então, o que acontece? Primeiramente, eu vou falar com vocês como eu presenciei, como eu senti que isso aconteceu na minha vida. Há muitos anos, especificamente quando eu tinha 12 anos, quando os meus pais se separaram, eu fiquei magoado com a minha mãe, porque minha mãe disse que ela não iria sair de casa. Eles já estavam no processo de divórcio. Aí fica naquelas questões, né, que os pais ficam, separa, não separa, separa, não separa. E minha mãe falou que ia separar, depois falou que não ia separar, e de repente ela separou. Depois que a minha cabeça já estava tranquilo, como se ela não fosse separar mais e tudo. Eu estava até numa casa de uma vizinha, fazendo coxinha, que nós íamos comemorar o Natal. E aí, de repente, ela veio, colocou os caminhões na frente da nossa casa, levou as coisas e disse que ia separar. Isso eu tinha 12 anos de idade. E hoje, eu com 45 anos, até antes, porque na verdade isso aconteceu antes, com mais de 40, de 39, 40, eu não tinha tirado isso da minha cabeça. E isso sempre me fazia sofrer, me fazia ser uma pessoa pior, que me deixava angustiada e me deixava também tratando ela mal e, consequentemente, barrando as coisas maravilhosas que já estão entregues em minha vida através do Deusinho e da Deusinha que eu sou, que já estão na minha vida, né? Então, o que acontece? Eu estava vendo uns canais do YouTube e eu vi um canal da Kerla, da Mulher Virtuosa, e ela me falou do canal da Beth Russo, e eu comecei a praticar o Ho'oponopono mágico. E dentro do Ho'oponopono mágico, eu comecei a falar mãe perdoada, abençoada. E fui praticando. E eu senti que isso mudou dentro de mim. E quando eu fui fazendo isso, eu fui pensando assim, isso tem um embasamento bíblico? Isso tem algo que realmente eu posso trazer para que eu possa utilizar isso sem estar ofendendo, sem estar prejudicando algo em relação ao meu Deus? Então, fazendo esse estudo, eu descobri que a palavra de Deus toda fala que a gente tem que pensar, determinar, que Deus já fez tudo para o que nós temos. Então, o que acontece? No livro de Isaías 14, no versículo 24, já fala: como você pensa, assim acontecerá. Como você determina, assim sucederá. Isso, nesse mesmo versículo já fala. Se você pensou em alguma coisa, aquilo vai acontecer. Se você determinou alguma coisa, aquilo vai acontecer. O nosso problema é o que acontece, a gente fica colocando empecilhos e o nosso pensamento está totalmente voltado para outras coisas, ou a gente faz, até ora, até faz os pensamentos, mas não está ligado diretamente em determinar, ter certeza e acreditar naquilo que vai acontecer. Como que você vai atrair, como você atrai coisas para você se você realmente não aceita aquilo que você aceita que você precisa daquilo, que aquilo já é seu, que o universo já fez isso, que na Bíblia, que é o livro maior dos séculos, já está escrito que já é seu, que você tem que pensar e que o outro, quando você pensa que você acha que aquilo é seu, se você faz uma coisa e posteriormente já faz outra, isso não vai chegar de sua mão. Então, nós temos que fazer uma mudança de mentalidade. Nós temos que pensar e determinar, e mesmo que nós não enxergamos o que está acontecendo ao nosso redor, nós temos que crer, porque a fé é justamente isso. A fé é a gente enxergar, sentir e agradecer por aquilo que a gente não viu. Por que muitas pessoas não realizam os sonhos, não têm desejos realizados, não têm curas realizadas? Porque elas não fazem esse pensamento, ela não coloca lá no subconsciente que é aquilo que ela precisa, ela não agradece e não fica, e em seguida fica grato e continua a vida. Não, ela simplesmente ou ora ou faça a prece que ela precisa
e no final das contas continua reclamando, continua aquela vida. Você tem que entender que você já é merecedor e merecedora. Ali já está escrito que você, assim como você pensa. Então, se você usar a sua mente, o seu subconsciente, para que você possa atrair para você aquilo que você deseja, e você tem que ser firme. E isso é tudo. Isso é para dinheiro, isso é para doença, isso é para um emprego novo. O que você deseja? Qual que é a realização que você deseja hoje? Você tem que ser grato hoje. Então, eu vou passar para vocês algumas práticas para vocês fazerem. E vocês vão praticar e depois vocês voltam aqui e me falam o resultado. O primeiro exercício que nós vamos fazer é o seguinte hoje, como está lá na palavra. Você vai pegar um caderno, você separa um caderno só para isso. Um caderno que você vai escrever tudo aquilo que você vai materializar, tudo aquilo que você vai trazer, que você deseja. Aí você vai escrever no seu caderno: eu determino que eu recebo tal coisa, assim, recebo o carro, a casa, o emprego novo. Então você faça assim como Deus determina, eu determino que toda escassez saia da minha vida, eu determino que eu tenho uma vida abundante, uma vida plena, uma vida de saúde, uma vida de paz e uma vida de prosperidade. Você escreve isso no seu caderno e durante 7 dias você vai lá e lê, essas palavras. Mas você tem que ler num estado de agradecimento e num estado de que ninguém vai te atrapalhar quando você está lendo, que ninguém vai te perturbar, que você vai acreditar e colocar isso no seu subconsciente. Igual eu estava contando para vocês a história, eu fiquei colocando que minha mãe era perdoada, minha mãe abençoada e perdoada. E de tanto que eu coloquei isso na minha cabeça, aquela mágoa, aquela falta de perdão que eu tinha sobre ela saiu. E hoje o meu pensamento sobre ela é outra coisa completamente diferente. E para a gente conseguir que destrave as coisas no mundo, a gente tem que ser amor. Amor. Porque tudo começa pela mãe. Se a gente tem algo com a mãe, a gente já tem aquilo travado. Então você tem que perdoar, porque nós somos amor, a essência de Deus é o amor, e para que tudo que já está na nossa mão venha para a nossa mão, a gente tem que ter essa destrave da falta de perdão, principalmente com a mão. Então nós vamos fazer esse exercício. E você tenha um tempo que você faça o seguinte: você fica lá 2 minutos e imagina uma coisa só, porque o que acontece? A gente tem esse mundo que está acontecendo agora, nós queremos que aconteça muitas coisas, mas a gente tem que focar. Tudo que acontece com excelência é quando a gente foca. Então você foca em uma coisa, senta 2 minutos de tranquilidade, imagina aquela coisa que você recebeu, você agradece ao Senhor e se sente realizado. Mas não esqueça, você tem que sentir que você que você recebeu aquilo, que você está feliz, que você está realizado, mas continuar sentindo, não é posteriormente pegar e esquecer isso. E já murmurar, já falar coisas ruins. Você tem que permanecer nesse pensamento. Então, a questão mais difícil da gente conseguir, através do nosso subconsciente, tudo aquilo que nós já temos, é manter esse pensamento no nosso subconsciente de que nós somos os merecedores que somos, porque a palavra de Deus fala que nós somos merecedores, e a gente manter esse pensamento que nós conseguimos, que nós adquirimos. Então, você tem que alinhar a sua fé com o seu pensamento positivo, o seu pensamento atraindo coisas boas, essa energia boa, alinhar que isso vai florescer dentro de você.
Num primeiro momento isso não vai ser fácil, porque nossa vida é tão tumultuada, cheio de correria que nós temos, a gente não tem essa dificuldade de ter o tempo parado para organizar o nosso pensamento. Mas a partir do momento que você conseguir usar a sua mente para que isso aconteça, você vai ser realizado. Então, se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se inscreva nesse canal, dá um like, escreva nos comentários o resultado que você teve. E se você deseja mais vídeos como esse ou sugestões de vídeo. Um beijo.